Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a este novo conceito aqui no meu canal do YouTube. Este é um vídeo, é o primeiro vídeo de uma rúbrica ou de um conjunto de vídeos em que vamos falar sobre livros, em que vamos falar sobre tarot, em que vamos falar sobre aprender e ensinar tarot e tenho a certeza que vamos criar muito conteúdo interessante em conjunto. A intenção destes vídeos é muito simples, afastarmos um bocadinho do peso que às vezes nós achamos que tem o aprender tarot, porque parece muito difícil, porque parece muito complexo, e falarmos de outros temas que não são tarot, mas que se relacionam perfeitamente bem com as cartas. E hoje vamos começar exatamente por falar em livros que mudaram a minha vida, e vou-vos trazer muitos livros que mudaram a minha vida, mas aqueles que mais impacto tiveram foram os livros do Segredo, da autora Rhonda Byrne. Nós vamos falar sobre esses livros e vamos também aprender hoje como é que podemos usar o tarot como um auxiliar, como uma ajuda para manifestarmos aquilo que queremos na nossa vida. Okay? Sem positividade tóxica, sem excesso de confiança, porque isso acaba por nos afastar de verdade daquilo que queremos, mas vamos também perceber como é que podemos trabalhar o nosso subconsciente, como é que o tarot nos pode mostrar que padrões, que dificuldades temos que ultrapassar e que ideias e crenças limitantes temos e que nos estão a impedir de alcançar aquilo que queremos manifestar, porque não é só pensar positivo se internamente continuamos a sentir que alguma coisa não está bem ou que não somos merecedores daquilo que queremos atrair para a nossa vida. Bom, começando, e certamente vai haver aqui muitos alunos do curso Tarot a ver, portanto, um olá para vocês também, um olá muito especial. E isto é algo que eu já falei no curso e que já falei algumas vezes também no meu Instagram. Vocês vão ter depois aqui na descrição do vídeo todos os links que vocês precisam para acompanhar o meu trabalho e vamos falar então sobre os livros do segredo. Antes de começarmos, quero-vos dizer, para quem não me conhece ou para quem não está habituado a ver-me por aqui, que eu sou o Pedro Cascais, trabalho com tarot há cerca de 14 anos, comecei muito cedo, aos 11 anos, neste momento tenho 25, e portanto o tarot fez sempre parte do meu caminho, grande parte do meu caminho, e já, portanto, na minha vida, já lido com o tarot há mais anos do que não lidava. Portanto, eu comecei aos 11, tenho 25, há 14 anos que eu lido com o tarot diariamente na minha vida. E acabei por criar aqui um perfil no Instagram, já há algum tempo atrás. Acabei por criar uma academia especializada em ensinar tarot em português de Portugal. Vocês vão ter depois todos os links para acompanhar o meu trabalho. E hoje vamos falar sobre os livros que mudaram a minha vida. Neste primeiro vídeo, nesta primeira parte, vamos falar sobre os livros do Segredo. E porquê? Porque o Segredo, que vocês certamente já ouviram falar, fala-nos muito sobre a lei da atração, a forma como os nossos pensamentos influenciam a nossa realidade. E o primeiro contacto que eu tive com estes livros do Segredo foi foi há 3 anos atrás, em 2023, exatamente. Em agosto de 2023, eu li pela primeira vez, que já foram 2 vezes, o livro do Segredo, o primeiro livro do Segredo. Okay? Esta é a nossa edição em português, de Portugal. E este livro foi muito interessante porque me mostrou pela primeira vez algo que eu ainda não sabia ou se calhar não tinha interiorizado, que é os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Mas quando avançamos em camadas mais profundas, nós entendemos que não são só os pensamentos, mas sim aquilo que está na base dos nossos pensamentos. As crenças, os medos, os receios inconscientes, tudo aquilo que está dentro de nós, mas que muitas vezes nós não temos noção que existe. E este livro do Segredo foi o ponto de partida para entender que os pensamentos, através da lei da atração, mudam a nossa vida e moldam a nossa realidade. Qual foi a questão que me despertou a necessidade de ir em busca de mais informação? A longo prazo,
se nós não tivermos uma clareza mental suficientemente boa, nós vamos ter um problema que é, a longo prazo, nós não vamos conseguir sustentar os pensamentos que queremos que se manifestem na nossa vida. Porquê? Porque temos crenças enraizadas que muitas vezes nós não nos apercebemos, mas nos fazem olhar para a vida de uma forma diferente. E pensar positivo não basta, e esta é a grande lição do livro do Segredo. Pensar positivo é o passo mais importante. Visualizar as coisas, manifestar aquilo que nós queremos, mas o passo a seguir é perceber nas camadas mais profundas do inconsciente, nomeadamente crenças limitantes, medos e bloqueios, que podem ser de outras vidas, que podem ser situações passadas, que podem ser até em termos sistémicos, influências familiares, podem estar a moldar a nossa realidade. Quando nós compreendemos que o poder da nossa mente é absoluto e temos aqui dentro uma máquina de fazer magia, nós também percebemos que nos conseguimos desfazer dessas crenças muito mais facilmente, porque, através do pensamento, conseguimos criar qualquer realidade. Nós às vezes precisamos de ir em busca do inconsciente e perceber que mensagens ou que alterações é que as nossas crenças precisam de receber. E este livro é ótimo para começar, mas existe um livro ainda mais interessante a seguir que deve ser lido nesta ordem. Primeiro o Segredo e depois, em segundo lugar, o Maior Segredo. Porque neste livro do Maior Segredo nós aprendemos não só a reforçar esta ideia do segredo de que os pensamentos moldam a nossa realidade, mas também aprendemos que o mais importante em todo o processo é conseguirmos controlar as crenças limitantes. De que forma? Vencendo sentimentos negativos, vencendo no sentido de não é lutando contra eles, é aceitando-os, percebendo que uma coisa é a nossa mente racional, outra coisa é a nossa consciência, e a nossa consciência está em contacto direto com aquilo que nós vivenciamos a nível espiritual, com aquilo que vocês acreditarem, com Deus, com o universo. Existe uma ligação direta e essa ligação é a consciência, e o Maior Segredo fala-nos sobre isso. Okay? O que é que o Maior Segredo também nos ensina? Como ultrapassar sentimentos negativos e como vencer crenças limitantes. É um livro muito interessante, mas este livro do Maior Segredo, que também mudou a minha percepção sobre a realidade, nomeadamente ao ponto de sermos uma consciência que está sempre conectada com algo superior, mesmo que a nossa mente racional nem sempre consiga entender. Este livro do Maior Segredo deve ser lido em segundo lugar, na minha opinião, para compreendermos primeiro a ideia da lei da atração e depois aplicar isso até à nossa consciência mais profunda e mais espiritual. E também porque o livro do Maior Segredo é mais abstrato. Enquanto que no livro do Segredo, o original, o Segredo, nós temos histórias e temos exemplos práticos. Aqui também os temos, mas estamos a falar de uma ideia, a ideia de ser uma consciência, a ideia de sermos algo que está sempre dentro de nós e que é uma extensão do próprio universo, acaba por trazer às vezes uma dificuldade em compreender como ou porque é que isso acontece. Então este livro, O Maior Segredo, deve ser lido com calma, porque isso vai ter um impacto muito grande na forma como nós vamos depois assimilar a informação que está aqui. O Segredo mostra-nos, então, lei da atração, usar os pensamentos a nosso favor. O Maior Segredo ensina-nos a lidar com crenças limitantes, a abraçar sentimentos menos positivos que se refletem depois em emoções e pensamentos menos bons. Portanto, se nós não olharmos para o inconsciente, se nós não olharmos para aquilo que reprimimos dentro de nós e que fica aqui guardado numa caixinha, mas que molda tudo, pensar positivo vai funcionar, mas só até certo ponto. Porque depois as nossas crenças vão começar a entrar em ação e é aí que nós temos de ser capazes de as conseguir ultrapassar. Ok? Portanto, estes dois livros, incríveis, fantásticos, mas eu acho que têm que ser levados com calma, principalmente O Maior Segredo. O Segredo mudou a minha vida 2 vezes, eu li 2 vezes. O Maior Segredo mudou a minha vida mais recentemente, por esta percepção da consciência e percebermos que não adianta às vezes preocupar-nos
demasiado com as coisas, porque não é por nos preocuparmos mais que as coisas se vão resolver. Em vez de nos preocuparmos, vamos abraçar as coisas e vamos tentar pensar fora da caixa e pensar o que é que eu faria de forma diferente se não me estivesse a sentir sufocado por aquele problema. O maior segredo é uma excelente forma de olharmos para a vida dessa maneira. E depois, estes são os livros teóricos do segredo que eu mais gostei e que tiveram um impacto maior na minha vida. Depois existem 2 livros práticos, ou seja, com exercícios, que também são mega interessantes e que nos falam da lei da atração. Ou seja, onde nós percebemos que, na prática, a nossa mentalidade pode sim influenciar a realidade que está à nossa volta. E que livros são esses? Primeiro, A Magia. É um livro super interessante, porque ele tem exercícios durante 28 dias, todos os dias tem um exercício, durante 28 dias, para, no fundo, encontrarmos a magia na nossa vida e passarmos a valorizar as coisas mais simples, passarmos a valorizar aquilo que já temos. No fundo, a base do segredo é sempre a gratidão. Nós sermos capazes de agradecer por aquilo que queremos alcançar como se já fosse uma realidade. Mas nunca nos podemos esquecer que também temos que ser gratos por aquilo que já temos agora. Porque não adianta ser grato ou querer atrair uma coisa nova se nós não valorizarmos aquilo que temos. Por muito complexo que possa ser o que temos, eu acredito que há sempre uma função de nos trazer alguma aprendizagem. Ok? E a carta da magia e o livro da magia mostra-nos isso. A valorizar aquilo que temos, as relações que temos, o trabalho, a questão financeira, o nosso amor próprio, as coisas simples que fazem parte do nosso caminho. E por isso, a carta, o livro da magia, vai nos ajudar a valorizar essas pequenas coisas. E tem exercícios durante 28 dias. E qual é que é a questão do livro da magia? No livro da magia, em todos os dias, nós vamos ter que escrever 10 coisas pelas quais somos gratos. E, numa fase inicial, para quem ainda está a entrar ou a ambientar-se com o conceito do segredo, da lei da atração, pensamento positivo, trabalhar as crenças limitantes, pode ser difícil manter a rotina de fazer todo aquele exercício durante 28 dias. Ok? Essa é, na minha opinião, a parte mais complexa. Mas se nós conseguirmos focar, controlar a mente para que ela não disperse e levarmos seguidos estes 28 dias, tenho a certeza que vocês vão encontrar coisas incríveis e que se calhar vão aprender ou conseguir valorizar coisas que já têm, mas que não estavam a olhar para elas daquela forma. Porque uma das ideias principais da autora do segredo é quando nós valorizamos algo que já temos, a vida vai-nos surpreender em relação àquele assunto e vai-nos trazer mais coisas que nós não achávamos que se calhar seriam possíveis para aquela mesma situação. Coisas boas, coisas positivas, que nos vão ajudar a resgatar essa energia boa que precisamos para encarar a vida. E o livro da magia ajuda-nos a fazer isso. É uma recomendação, se calhar, posterior aos outros 2 livros que eu falei antes. E depois, sabemos que, na maior parte das vezes, a lei da atração está voltada para coisas materiais e, na maior parte das vezes, ou em 90 e tal por cento das vezes, quando nos pedem, ou quando nos perguntam qual é o teu maior desejo, nós respondemos, às vezes a brincar, outras vezes a sério, ganhar o Euromilhões. E não vos vou dizer, claro, como é que se pode ganhar o Euromilhões, porque eu também não sei, adoraria saber. Mas, isto para vos dizer o quê? A questão financeira é um dos pilares mais importantes e quando nós falamos em atrair coisas, em ter uma vida mais leve e mais feliz, inevitavelmente nós pensamos em ter mais dinheiro ou em melhorar a nossa relação com o dinheiro, porque o dinheiro é essencial para tudo e o problema não está no dinheiro, mas sim naquilo que nós acreditamos ou nos levaram a acreditar sobre o dinheiro. E no que toca à questão financeira, mudar crenças, mudar padrões, manifestar mais dinheiro e conseguir valorizar mais o dinheiro que chega, conseguir que ele fique, conseguir ter uma melhor relação com o dinheiro,
Mais recentemente, este livro é muito recente, este livro deve ser de, talvez, deste ano ou do ano passado, vou-vos já dizer. Este livro foi publicado em 2025 e é um livro muito interessante porque ele chama-se Contagem Decrescente para Ficar Rico. Também é da autora do Segredo, a Rhonda Byrne. Tanto é que o emblema do Segredo aparece em todos, vamos por aqui, em todos os livros da gama do Segredo. E este livro, Contagem Decrescente para Ficar Rico, propõe-nos, durante 21 dias, fazermos exercícios para atrair abundância. E atenção, quando falamos em ficar rico, não estamos a falar só exclusivamente de dinheiro. Estamos a falar de abundância de tempo, abundância de felicidade, abundância de bons amigos, abundância de coisas boas. Isso também é uma forma de riqueza que muitas vezes nós não valorizamos porque pensamos que a vida só é boa se tivermos dinheiro suficiente. Mas se tivermos dinheiro, mas não tivermos amor, ou não tivermos uma boa amizade, ou pessoas por perto, será que esse dinheiro preenche o vazio ou a solidão que nós sentimos? Este livro está muito voltado para o dinheiro, sim, mas a lição final é mesmo esta. Não é só sobre isso. Isso é um fator importantíssimo, importantíssimo sem dúvida, mas é apenas um dos pilares da nossa vida. Este livro, Contagem Decrescente para Ficar Rico, é muito interessante. E são exercícios durante 21 dias. Isto parece... quando vocês vão ver este livro, isto aconteceu. Eu fui a uma livraria, fui ver este livro e ao ver este livro pensei... Sabem, aquele primeiro pensamento quase a desvalorizar o próprio livro. Tipo, ok, isto é tão simples, isto é tão... As páginas são tão coloridas, isto tem exercícios tão simples, tão... Tipo, imaginar coisas, pensar em coisas, visualizar coisas. E o meu primeiro pensamento da mente racional foi: isto se calhar não vai ser assim tão interessante. Mas mesmo assim trouxe o livro, experimentei fazê-lo e a verdade é que me surpreendi imenso, não só pelo dinheiro que manifestei na minha vida, mas também pela forma como as minhas crenças limitantes mudaram em relação ao dinheiro. E este livro ajudou nisso, por isso este é um grande conselho para quem quer mudar a sua relação com o dinheiro e quer de forma simples, porque os exercícios são muito simples, muito mais simples, estes livros muito mais simples do que os da magia, e estes exercícios são muito mais simples e ajudam-nos de facto a encontrar de uma forma mais leve, mais positiva, mais prazerosa até, coisas boas na nossa vida. E na maior parte das vezes estão relacionadas com a parte financeira. É o propósito deste livro. E se quiserem fazer, ou se quiserem experimentar as técnicas do segredo, sem entrar já numa parte muito teórica, comecem por aqui, mas em algum momento aconselho-vos a lerem o livro do Segredo, porque acredito que vai mesmo mudar na vossa vida, como mudou a minha. Estes são os 4 livros da gama do Segredo. Existem mais livros, alguns deles nem estão publicados, não estão todos publicados em português, mas os que estão são muito interessantes. E da gama do Segredo, estes 4 livros são aqueles que eu destaco mais e que tiveram um verdadeiro impacto na minha vida e que senti uma grande transformação ao lê-los e ao aplicar aquilo que eles nos ensinam. E, apesar de não estar publicado em Portugal, mas ser fácil de encontrar, eu vou-vos deixar o link, eu consegui encontrar na FNAC. Não é um livro, também é da gama do Segredo, não é um livro, mas é um caderno onde é um diário da gratidão, um caderno da gratidão, onde nós apontamos aquilo que queremos atrair para a nossa vida, sempre tendo por base aquilo pelo qual somos gratos. De que forma é que este caderno funciona? Deste lado, onde diz gratidão agora, nós escrevemos aquilo pelo qual já somos gratos, e do outro lado de cada uma das páginas, portanto, sempre que abrimos o caderno, deste lado temos aquilo pelo qual somos gratos agora, e deste lado temos aquilo, portanto, as nossas intenções de gratidão, ou seja, aquilo pelo qual nós vamos agradecer, mas que ainda não temos. Vamos agradecer como se já tivéssemos, porque é um desejo que nós queremos atrair para a nossa vida. Este caderninho é mágico, é muito mágico, ele é muito giro, é muito interessante. Ele não está disponível em português, mas é fácil de usar, porque no início ele tem uma breve explicação em inglês, mas percebe-se facilmente. E depois
a maior parte do caderno, ou quase todo o caderno é assim, com linhas para nós escrevermos, e aqui com algumas frases em inglês, frases de gratidão, mas também são fáceis de compreender e a magia do Google Tradutor é infinita. E, portanto, deixo também esta recomendação como um extra. Eu vou-vos deixar o link disto na descrição deste vídeo e tenho a certeza que se conseguirem encontrar este caderno, usem-no, escrevam aquilo que querem, aquilo que desejam manifestar, aquilo que desejam atrair. Não se esqueçam de agradecer o que já têm, porque isso sim vai transformar a vossa vida e este caderno vai-vos lembrar sobre isso. Eu acho que escrever aquilo que queremos dá-lhe um poder diferente, porque sai da teoria para a prática, sai da mente para o papel. E isso tem um impacto interessante porque nós estamos a visualizar o que estamos a escrever. E um dos fundamentos do segredo é esse, é visualizarmos da forma mais autêntica possível aquilo que queremos atrair como se já fosse uma realidade. Ao escrevê-lo, parece que nos estamos a comprometer com o universo para o atrair, como se fosse uma carta ao Pai Natal, sendo que o Pai Natal é o universo e que diz o seu desejo é uma ordem, independentemente de tudo aquilo que nós pedirmos, seja bom, seja mau. Por isso é que, e no maior segredo, nós compreendemos isto ainda melhor. Quando nós temos um pensamento mau em loop, nós estamos a dizer ao universo, eu estou nesta realidade, eu quero viver nesta realidade, eu continuo a atrair esta realidade. E a vida vai nos trazer mais acontecimentos semelhantes àquele, porque é aquilo que nós estamos a pensar, é aquilo que nós estamos a vibrar. E se o pensamento tem uma força grande, o sentimento tem uma ainda maior. Por isso é que é preciso ir ao inconsciente e perceber o que é que nós sentimos sobre aquilo que queremos atrair. É falta de merecimento? Não somos capazes? Pomos-nos em causa? Porque esse sentimento é um ímã ainda mais poderoso do que o pensamento. E se o pensamento nos diz, ou se nós pensamos, quero manifestar na minha vida um carro novo, mas se o nosso sentimento é, não tenho dinheiro, não vou conseguir, não mereço um carro tão bom, não quero uma coisa dessas, no fundo, nós estamos a enganar-nos racionalmente com a nossa mente, porque o nosso inconsciente está a pensar numa coisa, ou está a manifestar uma coisa oposta. Por isso, para entender como funciona a lei da atração, ler o livro O Segredo, e como atrair coisas, O Segredo, para sustentar no tempo, na vossa vida, para sustentar aquilo que vocês querem atrair, o maior segredo vai-vos ajudar a entender e como lidar com crenças limitantes, inconsciente, e tudo isso vai sim sustentar os desejos que nós aprendemos a manifestar no livro do Segredo. Estes livros mudaram a minha vida, vou-vos trazer muitos mais que tiveram um impacto muito interessante. E como aquilo que eu sei fazer melhor é falar sobre tarot, o que é que eu pensei também trazer para este vídeo? Isto é quase uma aula. Não é? Os meus alunos vão ver este vídeo e vão dizer, isto é uma aula. Como usar o tarot para manifestar aquilo que nós queremos. E aqui nós temos uma vantagem interessante, porque o tarot não só nos ajuda a manifestar aquilo que nós queremos, como nos ajuda, ou como nos mostra, que bloqueios é que podem estar no nosso inconsciente que estão a ser responsáveis por nós não conseguirmos atrair aquilo que queremos. E podemos começar exatamente por aí. Imaginem que vocês querem manifestar uma mudança profissional. E querem um trabalho com melhor salário, ou com melhores condições, ou com melhor horário, ou mais perto de casa, enfim, o que seja. A primeira coisa, isto é o que eu faço. A primeira coisa, antes de vocês sequer começarem a manifestar pensamentos e sentimentos, que podem ser contraditórios aos pensamentos, já percebemos, é pegarem no tarot, ou pedirem a alguém que entenda de tarot, e perguntarem estas duas questões. E é muito simples, podem tirar apenas 3 cartas, já vos vai dar imensa informação. Vamos supor que nós queremos mudar de emprego. Queremos um emprego mais perto de casa. Ou melhor, um emprego que nos dê ou nos pague um salário maior.
E vamos perguntar ao tarot, vamos baralhar as cartas, e vamos perguntar ao tarot a primeira questão, que é: o que é que me bloqueia para manifestar este desejo? Vamos baralhar e vamos perguntar ao tarot o que é que nos pode estar a bloquear para manifestar este desejo. E aqui há uma coisa muito importante, que é interpretar as 3 cartas em conjunto. Não vamos entrar naquela questão de passado, presente e futuro. Vamos interpretar as cartas em conjunto. Primeiro temos, por exemplo, a carta dos enamorados. O que é que pode estar a bloquear-nos com a carta dos enamorados? A escolha. Será que lá no fundo eu já escolhi, eu já decidi verdadeiramente aquilo que quero? Deixamos esta sugestão no ar. Isto é apenas uma leitura teste. Depois, segunda carta, o 8 de ouros. Interessante ser o 8 de ouros, porque o 8 de ouros, a pergunta que nós fizemos: o que é que no meu subconsciente me está a bloquear para atingir este desejo? O 8 de ouros fala de trabalho árduo, de trabalho minucioso, de trabalho ao detalhe, e o 8 de ouros diz-nos: continua o teu trabalho porque vais ser valorizado. A valorização vai aparecer. Então qual pode ser aqui o problema do 8 de ouros? Nós termos 2 crenças. Primeiro, que só se trabalharmos arduamente é que vamos conseguir alguma coisa. E isso coloca-nos na posição de: vou dar mais de mim, vou dar mais de mim, vou dar mais de mim, até que chegamos a um limite. E não é isso que se quer. E a segunda crença é: eu preciso de uma aprovação externa para me dizer qual é o meu valor. Porque o 8 de ouros, ele vai ao detalhe, ele trabalha muito e quer ser reconhecido, naturalmente. Mas isso pode ser uma crença que nos impede, no nosso inconsciente, de chegar mais longe, porque precisamos da aprovação externa para nos dizerem qual é, afinal, o nosso valor. E depois, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é uma carta muito interessante, porque é a única carta do naipe de Copas que tem a taça fechada. Ok? Então o que é que esta Rainha de Copas nos vem dizer? Que se calhar é importante irmos àquilo que está dentro de nós, olhar para o inconsciente, porque é exatamente através deste trabalho no inconsciente que nós vamos conseguir fazer a escolha e valorizar-nos a nós próprios, com este 8 de ouros, porque não vamos estar à espera de uma opinião externa, de uma aprovação externa, porque nós já sabemos e aprendemos a reconhecer o nosso valor internamente. Ok? Isto é um exemplo, só para vocês perceberem como é que podemos fazer e de que forma é que podemos fazer ainda outra pergunta. Ok, nós já sabemos no inconsciente aquilo que nos pode estar a bloquear. Então vamos perguntar a seguir: o que é que eu preciso de mudar para alcançar o que eu pretendo? E uma vez que já sabemos o que é que no inconsciente nos pode estar a boicotar ou a impedir de chegar onde queremos, nós vamos perceber depois o que é que eu preciso de mudar para chegar exatamente onde eu desejo. Então vamos fazer essa questão. Vamos ver o que é que eu preciso de mudar para alcançar este desejo. A Justiça, o Cavaleiro de Espadas e o 10 de Ouros. Muito interessante. Ler as cartas em conjunto na mesma. A Justiça, o que é que eu preciso de mudar? Colocar limites. A Justiça tem uma espada. Esta espada da Justiça serve para colocar limites e para manter este equilíbrio. O que é que nós falámos na leitura anterior? Com aquele 8 de ouros, damos demasiado de nós. Dizemos sempre que sim, queremos ser reconhecidos. Isso causa um desequilíbrio em nós. Porque dizemos que sim aos outros e dizemos que não a nós próprios. E normalmente isto não dá bom resultado a longo prazo. Depois, o Cavaleiro de Espadas. Interessante sair o Cavaleiro de Espadas porque o Cavaleiro de Espadas é uma carta que fala da própria mente. É uma carta extremamente rápida. É do naipe de espadas, que rege a mente. E o Cavaleiro de Espadas também é uma carta que nos diz que é preciso cortar algo. Ele tem uma espada na mão e vai velozmente em direção a algo. Ele está preparado para o combate. Ele vai cortar aquilo que não importa. E ao cortar o que não importa, vai abrir caminho para que novas notícias, novas oportunidades, novos pensamentos, novo mindset, é uma carta de espadas, venha até à nossa vida. E depois temos um 10 de ouros. No final é interessante sair este 10 de ouros. O que é que eu preciso mudar? A minha relação com o dinheiro e com o merecimento. Porque é isto que vai desbloquear o caminho. Por isso, quando nós falamos
na nossa relação com o dinheiro, nós achamos apenas, e este livro, A Contagem Decrescente para Ficar Rico, este livro é interessante porque nos mostra que o dinheiro é uma parte importantíssima da nossa vida, mas, no fundo, não é sobre o dinheiro. É sobre o merecimento, é sobre o que nós achamos que merecemos, é sobre o que nós achamos que somos dignos de ter na nossa vida e também é sobre o duvidar de nós, o achar que não somos capazes, o vencer crenças de que eu não mereço este dinheiro, o dinheiro vai-me trazer problemas, mudar de trabalho para uma coisa nova que até me pague mais vai ser trocar o certo pelo incerto, eu prefiro manter-me nesta zona de conforto que já não é nada confortável, mas pelo menos saber que aqui estou seguro. E tudo isso são crenças que nos impedem de chegar mais longe. E estas cartas falam-nos também sobre isso. E é muito interessante ver depois como é que na prática o tarot pode ser uma excelente ajuda para aquilo que é a nossa manifestação consciente, que não é só pensamentos positivos. E por isso é que nós fazemos estas duas perguntas ao tarot. O que é que no meu inconsciente me está a sabotar? E que mudanças é que eu preciso de fazer para manifestar este desejo? 3 cartas, muito simples, vai mudar a vossa perspectiva sobre tudo aquilo que vocês imaginavam que seria a resposta do tarot. Ainda sobre o tarot, e para finalizarmos também este conceito, 5 cartas positivas que nos podem ajudar a manifestar aquilo que queremos e a relembrar-nos do nosso poder pessoal. Primeira carta, o Mago. O Mago tem todos os 4 elementos, os 4 naipes do tarot em cima da mesa. Então, ele tem nas suas mãos a capacidade de criar a realidade que ele quiser. Portanto, se querem manifestar algo, usem a energia do Mago. De que forma? Colocando a carta num sítio onde a vejam diariamente, mais do que uma vez por dia, e se lembrem da magia que podem fazer e do poder que têm dentro de vocês. Ou então, dormir com a carta por baixo da almofada para energeticamente ela se conectar a vocês, ao vosso inconsciente e trazer a energia desta carta para a superfície e ajudar-vos a resgatar o poder de manifestação e de cocriação que a carta do Mago nos fala. A Imperatriz é uma carta profundamente ligada à abundância, portanto pode perfeitamente ser usada da mesma forma que a carta do Mago. Abundância, amor próprio, poder pessoal, até mesmo em questões de relações, quando nós queremos manifestar uma boa relação amorosa, quando nós queremos manifestar uma mudança na nossa vida amorosa, a Imperatriz pode ajudar-nos, porque qualquer mudança que nós tentamos fazer numa relação começa com a mudança interna do nosso amor próprio e a Imperatriz está aqui exatamente para isso. E depois, as 3 grandes cartas do tarot. A Estrela, o Sol e o Mundo. São as 3 melhores cartas do tarot e são cartas que nos ajudam a trazer este resgate, este poder pessoal. A Estrela vem-nos dizer que tudo está infinitamente alinhado e que estamos protegidos, temos é que deixar fluir. Uma coisa interessante que aprendemos com o Segredo é que nós não temos, com os livros do Segredo, é que nós não temos de compreender como é que as coisas vão acontecer. Nós temos que dizer ao universo, manifestar aquilo que queremos, acreditar, fazer a nossa parte, não vamos ficar depois de braços cruzados. Manifestar, fazer a nossa parte, mas o como, a forma como aquilo vem até nós não precisamos de saber, porque existem formas infinitas de manifestar aquilo que nós queremos. Depois, o Sol, força interior, é uma carta positiva, de alegria, de positividade, e é uma carta que nos lembra que a maior manifestação é aquela que nós manifestamos com base no coração, aquela que vem de dentro, aquela força, aquela energia interior. A carta do Sol fala-nos sobre isso. E por fim, claro, a carta do Mundo, que nos vem trazer uma mensagem sobre sentirmos-nos completos, sentirmos-nos preenchidos. Porque quando nós sentimos que estamos a querer manifestar algo, porque esse algo nos falta no sentido de nós estamos a pôr a nossa vida em causa por isso, nós estamos a vibrar na escassez. E nós vamos atrair algo para a nossa vida porque isso vai nos permitir ter uma melhor condição, vai nos permitir viver a vida de forma ainda mais leve. Mas temos também que ser gratos por aquilo que já temos
porque nós não podemos querer uma coisa nova se não conseguirmos valorizar a que temos agora. Ok? Estas são algumas das cartas, alguns dos exemplos que eu vos trago. São 5 cartas. Dependendo do tipo de assunto que vocês querem manifestar, podem usar diferentes cartas. Eu gosto de usar os arcanos maiores porque são cartas com mais poder pessoal. São arquétipos, comunicam, os símbolos comunicam muito com o inconsciente. E já agora aproveito para vos perguntar e pedir que deixem nos comentários se gostavam de uma aula só sobre tarot e manifestação. Que cartas podemos usar para atrair e manifestar determinadas coisas ou diferentes coisas na nossa vida? Amor, trabalho, dinheiro, mudanças, oportunidades, transformações. Digam-me nos comentários, porque é um excelente tema para um vídeo no futuro. Posto isto, deixo-vos com este vídeo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o vosso like, de partilhar o vídeo com os vossos amigos ou amigas que gostem do segredo, que gostem da lei da atração. E é um primeiro vídeo sobre algo que é muito interessante para mim, que é tarot e lei da atração. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem-me nos comentários e até breve. E vamos a isso, manifestar a vida que queremos para nós, de acordo com os nossos sonhos. Um beijinho e até breve.